Olá pessoal, aproximação linear local. Tenho uma função f que depende de x e de y e um ponto x0, y0, z0. Aqui eu tenho a equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto P. Então isso aqui já foi visto. Aqui está o x0, y0, z0 e a normal é sempre o vetor derivada parcial em relação a x no ponto, derivada parcial em relação a y no ponto e menos 1. Então, num desenho nós temos o seguinte. Aqui está o gráfico da função f, o ponto de tangência e o plano tangente. A figura ao lado é a mesma, eu apenas rotei. Então, aqui está o gráfico da função f, o ponto de tangência e isso aqui é o plano tangente. É que eu girei a figura de maneira a deixar o plano tangente de perfil aqui. Note o seguinte, na região próxima ao ponto de tangência, o plano tangente e o gráfico da função são praticamente iguais. Aqui perto, eles assumem praticamente os mesmos valores. Ou seja, próximo ao ponto de tangência, se eu pegar um x e y e calcular na f, vai dar praticamente a mesma coisa que calcular no plano tangente. Isso aqui é o valor que eu calculo no plano tangente. O valor que eu calculo aqui no plano tangente, quanto mais próximo eu estou aqui do ponto de tangência, eu mal percebo a diferença entre os dois. Bom, vamos encontrar a expressão da aproximação linear local. Então, como é que funciona? Pego a equação do plano tangente e eu vou isolar o z que aparece aqui. Menos é zero, mais é zero. Agora eu vou isolar o z que aparece aqui. Ele está subtraindo, eu levo ele para o outro lado. Então ele ficou isolado aqui do outro lado. E o resto eu mantive, ó. O z foi isolado. Aqui está o z isolado. O z0 está aqui. Essa parte aqui que envolve a derivada parcial em relação a x, eu só repeti. Esse pedaço aqui envolve a derivada parcial em relação a y, eu só repeti o z0. Agora eu vou apenas mudar a notação. O z0, ele é a imagem do x0 e y0. Então o z0 eu só troquei por f de x0 e y0. Isso aqui, que tem a derivada parcial em relação a x, eu só repeti. Isso aqui também, eu só repeti. E o z, eu chamei de L de xy. Isso aqui é o que se chama de aproximação linear local de f no ponto x0 e y0. Que foi apenas pegar a equação do plano tangente e isolar o z. Então, eu peguei esse z, ele foi isolado aqui, e isso aqui veio tudo da equação do plano tangente. Então, lembrando que a parte importante da expressão que aparece aqui é o seguinte. Se eu escolher um x e y bem perto aqui do ponto de tangência, a imagem dele, que é substituir aqui e aqui, vai dar praticamente o valor da função no ponto. A aproximação linear local é praticamente o valor da função no ponto. Então vamos ao exemplo. É assim, ó. Vou pegar uma função 2 menos x ao quadrado menos y ao quadrado e eu vou pegar o plano tangente que passa pelo ponto 1, f de 1. Aliás, a f de 1 vale 2 menos 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. A f de 1 é 2 menos 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado, que deu 0. Então, eu vou traçar o plano tangente no ponto 0. E a partir disso daí, construo o plano tangente e a minha pergunta é: quanto vale a aproximação linear local no ponto em que o x vale 1,1 e o y vale 0,8? Note que eu peguei valores perto. O plano tangente vai estar no x1 e y1. E eu peguei aqui, ó, 1,1 que é perto do 1, 0,8 que é perto do 1. Então a minha pergunta vai ser: qual a aproximação linear local aqui no 1,1, 0,8?
Então, o que eu preciso para isso? Eu quero fazer isso aqui, ó, a expressão da aproximação linear local. Do que ela depende? Ela depende do f de x0, y0. Isso nós já temos. É a f do 1, que é 0. F do 1, que é 0. O x0 e o y0 vieram no enunciado. O x0 e o y0. X0 e y0. O 1 que aparece aqui, o 1 que aparece aqui. Agora eu preciso da derivada parcial em relação a x. Então eu vou derivar. Tem que derivar isso aqui em relação a x. Derivada de 2 é 0. Derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Só que eu preciso da derivada parcial no ponto P. Então eu vou pegar a expressão da derivada parcial e no lugar do x eu coloco o quanto que o x vale. O x vale 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Aqui está, ó, menos 2. A derivada parcial no ponto vale menos 2. Derivada parcial em relação a x. Agora eu repito o processo com a derivada parcial em relação a y. Vou derivar a função aqui em relação a y. Derivada parcial em relação a y. Derivada de 2, 0. De x ao quadrado em relação a y, 0. De menos y ao quadrado em relação a y, menos 2y. A derivada parcial é menos 2y, só que eu preciso dela calculada no ponto. E o ponto é o 1. O y vale 1. Então eu vou colocar 1 aqui. Vai ficar menos 2. Então aqui, ó, a derivada parcial em relação a y é menos 2. E aqui está. Isso aqui é a expressão da aproximação linear local. O ponto x0, y0, z0. A derivada parcial em relação a x no ponto. A derivada parcial em relação a y no ponto. Agora, eu vou pegar um xy ali perto, o 1,1, 0,8, que eu substituo o 1,1 aqui, o 0,8 aqui, ó, o 1,1 e o 0,8. O que é isso aqui? 1,1 menos 1, 0,1. 0,1 vezes menos 2, menos 0,2. 0,8 menos 1, menos 0,2 vezes menos 2, mais 0,4, deu 0,2. Então, o que é esse 0,2 que eu encontrei aqui? É assim, ó. Eu peguei um ponto ali perto do ponto de tangência e vi que a imagem dele deu 0,2. Agora, a gente vai notar o seguinte. Se eu calcular a f mesmo no 1,1, 0,8, vai ficar 2 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Que fazendo as contas dá 0,15. Daí note que o valor da função no ponto é praticamente o valor que eu encontro através da aproximação linear local, que é aquela história inicial, ó. O valor da função no ponto, que é o 0,15, pode ser aproximado pelo valor da aproximação linear local, que é o 0,2.